Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds. Eu sou Marcelo e hoje, dia 11 de setembro de 2025, dia super especial para o brasileiro, beleza? Um grande dia, grandíssimo dia, certo? Dia para sorrir, para comemorar, porque temos episódio novo de Pacificador, beleza? Quarto episódio da segunda temporada de Pacificador, então vamos aqui trazer a análise do episódio, beleza? Só isso, é só isso a comemoração. Você achava que eu ia falar do quê? É isso, quarto episódio de Pacificador, beleza? Depois da vinheta. Então pessoal, vamos lá, episódio 4, que é intitulado aí de Need I Say Door, certo? Que na tradução, pelo menos da legenda, estava que mais porta dizer, né? Eles, enfim, eu sempre falo isso aqui, o James Gunn ele faz sempre piadinhas, né, com os nomes dos episódios, com trocadilhos e coisas de duplo sentido, assim, desde a primeira temporada. E aqui acho que seria alguma coisa no sentido, tipo, o que mais resta dizer, né? Mas a tradução ficou, que mais porta dizer? Need I say door? Enfim, é isso aí, beleza? James Gunn é o roteirista do episódio, como todos. E aqui o episódio é dirigido pelo Peter Soletti, beleza? Então vamos lá, gente. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco mais curto, tá? Porque eu tive um problema aqui também com a questão da edição, tá? Então assim, o vídeo não vai ter imagem do episódio. Porque deu um problema aqui, tá? Na edição, problemas técnicos, então não vai ser possível eu mostrar as imagenzinhas do episódio, igual vocês estão acostumados. Então vai ser basicamente a minha cara aqui, falando o que eu achei do episódio. Então é isso, vocês vão ter que me aguentar, beleza? Vamos lá. O episódio começa ali mostrando um flashback, né, do Chris com o irmão dele e o pai dele, lá no passado, no passadão, quando eles eram crianças, onde a gente vê, né, o pai dele ali matando um alien e depois eles pegando ali aquela tecnologia do alien, né? E cara, isso é muito interessante porque eu acho que eu tinha dado esse spoiler. Eu acho que eu tinha dado esse spoiler aqui meio que sem querer. Sabe por quê? Assim, a gente tá no quarto episódio, tá? Eu já vi 5. Eu já tinha visto os 5 episódios antes de começar a série. Porque, né, eu recebi aí o pessoal da HBO Max, da Warner, enfim. E eu não sei em qual episódio da cobertura que eu comentei algo no sentido de, tipo, a gente viu a cena na primeira temporada, né, do pai dele pegando ali essa tecnologia do portal de um alien e tal. Eu comentei, mas não é uma cena da primeira temporada, então. É uma cena desse episódio. E eu achei que tava na primeira temporada, cara. Eu comentei assim, joguei assim no ar, sem querer, tá? Ainda bem, mano, ninguém comentou, ninguém percebeu essa minha gafe aí, mas eu dei esse spoiler meio que sem querer. É complicado, gente. A questão de fazer cobertura e você tem que segurar informação que você já sabe. É complicado, mas pode ficar tranquilo, tá? Eu só vi mais um episódio, né? Os outros do James Gunn ainda não liberou e ele, inclusive, saiu uma notícia aí de que ele não ia liberar os 3 últimos episódios pra imprensa. Eu não sei se ele realmente não vai liberar, se ele vai liberar, tipo, quando sair o 5º, ele libera o 6º, sabe? Não sei se ele vai fazer semanal ou se ele realmente não vai liberar. Enfim, mas, né, fiquem de olho aqui com a gente. Então a gente vê ali o flashback, certo? O que faz sentido, né? Porque, pô, você imaginar que um velho racista, nazista, filha da puta, seria inteligente o suficiente pra criar aquela tecnologia, ele é, no mínimo, meio, né, contraditório. Então, faz mais sentido ele roubar de um alien, né? Enfim. Logo depois a gente corta ali pro ataque, né? Já tá rolando um ataque ali da Argus até a casa do Chris, né? A gente vê o mestre judoca ali de volta, né? Inclusive a gente descobre que ele é do Vietnã, certo? Ele não é da China. Cara, a gente tem uma personagem que ela já tinha aparecido antes, mas eu quero falar sobre ela aqui agora, que acho que nesse episódio ela teve uma participação maior, que é a Sasha Bordeaux. Cara, eu tenho que dizer, o James Gunn, ele não é inocente, tá? O James Gunn não é inocente, porque é impressionante como toda a produção de todo o filme dele, toda a série dele, tem
atrizes muito bem escolhidas, tá? Eu só vou dizer isso. Mas a Sacha Baron, pra quem não sabe, ela nos quadrinhos ela é guarda-costas do Bruce Wayne, tá? E mais tarde ela se torna a Rainha Negra do Checkmate. Quem é Checkmate, gente? Checkmate DC. Ah, Checkmate é um grupo. Olha só, não sabia. Checkmate é um grupo, tem Amanda Waller e tem mais um pessoal aleatório aí. Quem sabe James Gunn não adapte o Checkmate, até porque o James Gunn é especialista em grupos aleatórios, né? Mas é isso aí mesmo, é uma agência de... A Checkmate é uma agência de inteligência governamental criada pela Amanda Waller como um braço independente da Força Tarefa X. É basicamente um outro Esquadrão Suicida. É isso. Então tá bom. Então se tiver um filme aí do Checkmate, vamos esperar a Sacha Baron de volta. E nisso, né, já tá rolando aqueles papos de sempre malucos do James Gunn ali. E o Economos avisa o Chris, certo? Ele dá um jeito ali de pegar o celularzinho aqui, ó, e avisar o Chris. Até que a Argus chega lá, o Chris consegue fugir num primeiro momento, né? E aí, cara, assim, ele já tinha aparecido no outro episódio também, mas nesse episódio a gente vê mais sobre o caçador. O caçador maluco ali, vivido pelo nosso querido Michael Rooker, né? Que eu já tinha falado no episódio passado também. Pra quem não lembra, Michael Rooker, James Gunn é amigo dos amigos, né? E o Michael Rooker é um dos maiores amigos de James Gunn, certo? Se eu não me engano, ele é o maior. Acho que ele fez, tipo, todos os filmes dele. Tá. Saiu uma notícia que é algo parecido com isso. Enfim. E ele, né? Ele é o Yondu. Ele tinha feito o Esquadrão Suicida também. Ele é aquele personagem do cabelão que morre logo no começo, que mata o passarinho. Depois ele é morto e o passarinho vem comer os restos dele. É esse personagem. Eu não vou lembrar o nome dele porque ele morre com 5 minutos de Esquadrão Suicida. Mas... é ele, Michael Rooker, ele tá aqui de volta. E, cara, quando ele, né, tá mirando ali o Wiggly, eu achei essa cena muito engraçada. O Economos dá um empurrão nele, ele cai e bate numa pedra. Eu falei, mano, não é possível. Não é possível que o James Gunn vai chamar de novo o Michael Rooker pra um papel pra matar ele com 5 minutos de tela. Não é possível isso. Mas não, ele não morreu. Beleza, ele volta... E quando ele volta, ele está com um terceiro olho, né? Que não é o terceiro olho do Doutor Estranho. Mas ele está com um terceiro olho ali e ele fala um papo maluco ali da profecia, da águia e tal. E a gente fala, mano, aqui, cara, maluco. Mas no final a gente vê que ele não é tão maluco assim, né? Enfim, vamos chegar lá. E, né, nessa confusão toda, o Chris, né, nosso querido pacificador, tem mais uma luta ali contra o Mestre Judoka. Cara, você não aguento mais esse Mestre Judoka. Cara chato. Chato. Toda hora chega pra atrapalhar ali. E, mano, não é possível. Desculpa, não existe um mundo onde o Mestre Judoka, com o tamanho dele, bate no John Cena. Desculpa. Não existe esse mundo. Na primeira temporada, eu já achava isso uma loucura. E continua acontecendo aqui nessa segunda temporada. Entendeu? Pra mim, o John Cena deveria esmagar o Mestre Judoka. Mas... né, vou respeitar aí os vietnamitas, beleza? Temos que respeitar. Talvez seja, olha só, talvez seja até uma referência do James Gunn, Guerra do Vietnã, né? Porque o Vietnã é aquele paizinho, aí vem os Estados Unidos e os Estados Unidos perde, né? E o pacificador representa os Estados Unidos. Talvez seja isso, olha aí. James Gunn à frente do seu tempo. Depois a Adebayo aparece ali pra ajudar o Chris, pra ajudar ele a fugir e tal. E eles vão conversando ali, enquanto o Economos fica enrolando pra abrir o portal. Eu achei essa cena muito boa também. E o Chris consegue fazer um novo portal, né? Antes do Economos abrir ali. Estava ali a portinha dele, certo? Estava a portinha dele, ficou meio, né, esquisito. Mas enfim, vocês entenderam. Logo depois a gente vê que a Harcourt, ela continua com a masculinidade tóxica dela. Então ela continua... caindo na porrada por aí, arrumando, né, discussão por aí, entendeu? Porradaria. Mas o Rick Flag vem pra falar com ela, né? O Rick Flag Sr. aparece para falar com ela. E, cara, ele cita uma coisa... Pô, eu acabei não pesquisando, vocês vão me desculpar. Mas... em Comando das Criaturas... a gente, obviamente... aqui, caramba, é isso mesmo.
Porque a Harcourt, ó, o Google me ajudou nessa. Porque a Harcourt, ela cita, acho que ela pergunta se ele tá melhor, alguma coisa nesse sentido. E ele fala que ele quebrou as costas. E eu fiquei pensando, pô, isso é referência a Comando das Criaturas? Porque, né, se você não sabe, o Rick Flag apareceu no Comando das Criaturas, que é canônico, né, no universo DC. Obviamente ele apareceu lá em forma de animação, mas ele era dublado, né, pelo Frank Grillo, que é o mesmo ator que tá fazendo ele aqui. O visual é um pouco diferente, né, mas é o mesmo personagem ali. E aí eu joguei aqui no Google e é isso mesmo, né, eu não lembrava disso. Mas o Rick Flag Sr., em Comando das Criaturas, ele tem as costas quebradas pelo Clayface, que é o cara de barro, né, que também vai ter filme aí chegando no DCU. E acontece mesmo isso, é até uma referência ali ao Batman com o Bane, né, enfim. Então, realmente isso acontece, eu não tava lembrando disso. Referência interessante aí. E não é a única referência, né? Porque ele cita justamente ali Pocolistão, né? Que é a cidade ali que o comando, né, das criaturas vai lá com a princesa e tal. Ele cita, quando a Amanda Waller passa dos limites, a gente tem que, né, deixar de seguir as ordens dela. Então ele cita ali os acontecimentos de Comando das Criaturas. Então achei isso legal. E aí, cara, rola aquela parada, né? O Rick Flag fala pra Harcourt ali sobre a questão dela ter sido castigada, né? Em inglês eles usam outro termo. Eu não vou lembrar o termo que eles usam em inglês, mas na legenda tava castigada pela Amanda Waller, né? O que é realmente algo... Acho que a dúvida da Harcourt é muito justa. Acho que é uma dúvida que passa pra gente também, porque... Tipo, de toda a equipe, parece que basicamente só ela foi castigada, né? E aí você fica meio tipo, pô, por quê? Tipo, por que especificamente ela, né? O Economus, ele continua trabalhando, né? Enfim, então você fica meio assim. Até que o Rick Flag dá ali, né, o gancho pra ela, que ó, se quiser retornar a sua vida, é só você entregar o pacificador, né? E, mano, é claro que isso ia acontecer, né? Muito interessante. Mais eu tô falando isso em todo episódio, mas o James Gunn tá sabendo construir as tramas aqui dessa segunda temporada muito bem, tá? Então a gente já falei aqui da dinâmica que a gente tinha com a Harcourt, né? No sentido dela, ela namorava o Rick Flag Jr., né, ela viu o pacificador matar ele, então ela já tinha essa raiva do pacificador, mas na primeira temporada ela se aproximou dele, né, e agora ela tá próxima dele, mas ela não quer, ele quer, e fica nessa questão, né, é uma questão muito interessante, né, que tá passando aí essa personagem da Harcourt, e aí, né, o James Gunn mete mais uma aqui, então ela tá querendo a vida dela de volta, mas ela vai ter que entregar alguém que ela gosta, né? Então como que vai ser isso? Então, muito interessante isso também. Depois a gente tem uma conversa sobre a outra dimensão, né? Da Adebayo com o Chris. E, cara, o Chris falou uma coisa que eu achei interessante que, sinceramente, eu não sei se eu perdi alguma coisa, se eu fui burro, sei lá. Mas não tinha ficado muito claro pra mim, porque ele cita, né, que a Harcourt do outro universo realmente namora o Rick Flag do outro universo. O Rick Flag esquisitão. E pra mim isso não tinha ficado claro. Pra mim, tipo, eles eram amigos, eles eram próximos, sei lá, ele era afim dela, por isso que ele agiu super esquisito lá. Não tinha ficado claro pra mim que eles realmente estavam namorando naquele universo também. Tá, tipo, caraca, ela tá realmente namorando esse esquisitão do caramba. Entendeu? Mas ele fala que eles realmente estão namorando, então tá bom, né? Beleza. Não tinha ficado claro pra mim. E aí, cara, mais uma vez, a parada que eu tô falando, as discussões, as tramas, né? O desenvolvimento dos personagens que o James Gunn tá fazendo aqui nessa temporada sendo muito legal. Já falei da Harcourt, isso vale muito pro Chris também, porque ele também, cara, tá com essa parada, né? Ele tem essa discussão com a Adebayo. A Adebayo, né, joga umas verdades ali pra ele e ele fala basicamente ali que, cara, a outra versão do universo, do outro universo é muito melhor, né? A grama do vizinho é mais verde,
né? Então será que, pô, eu sou um Chris aparentemente muito mais legal do que o Chris do outro universo. Então será que o universo não trocou as bolas? Eu devia estar lá, não devia estar aqui, né? Então é um drama muito interessante, cara, porque ele realmente, o nosso Chris, né? Ele, em teoria, até o que a gente viu até agora, ele sofreu muito mais realmente do que o Chris do outro universo, né? Então, realmente é a parada, cara. Eu falei aqui, essa parada, né, de você. Não necessariamente só falando em trama de multiverso, de tipo, você ser a mesma pessoa, universo diferente, mas você ser uma pessoa muito parecida, crescendo em realidades diferentes. Eu não tô falando só realidade no sentido de outro universo, mas realidade financeira, familiar. Você vai ter vivências diferentes, isso vai te fazer uma pessoa diferente, né? Então, isso é uma temática muito legal de ser explorada, que, como eu já falei também no episódio anterior, eu acho que será muito explorada no Aranhaverse 3. Que a gente vai ter aí os dois Miles Morales, né? Como que um cresceu com o pai do lado, com uma família estruturada, como que o outro cresceu sem o pai, tendo influência do tio, que não é exatamente a melhor influência, né? Como os dois são iguais, mas tão diferentes ao mesmo tempo, né? Então isso vai ser uma coisa muito interessante, que eu acho que eles vão adaptar lá vão mostrar lá, né, no Aranhaverse 3, e que eu acho que o James Gunn tá pincelando aqui também. Enfim, então mais um desenvolvimento, né, de personagem muito interessante aqui, umas tramas que o James Gunn tá trazendo aqui são muito interessantes. E aí, cara, eu tenho que falar sobre a teoria, tá? Porque assim, depois do último episódio, surgiu a teoria na internet, tá? E aí eu vou dar os créditos pra internet. Essa teoria não foi minha. Eu não tinha pensado nisso em momento nenhum. Vou ser muito sincero com vocês. E eu falei aqui, eu já assisti 5 episódios. Então, o próximo episódio eu também já tinha assistido antes. E essa teoria não passou em nenhum momento pela minha cabeça, tá? Que quem acompanha as redes sociais já deve saber. Mas é a teoria de que no outro universo ele talvez não seja tão bom quanto parece. Por quê? Não tem nenhuma, a gente não vê em nenhuma cena do outro universo uma unidade de pessoa que não seja branca. A gente não vê um preto, a gente não vê um asiático, a gente não vê uma pessoa marrom, qualquer outra etnia a gente não vê, só tem branco. É tipo o show da Taylor Swift, brincadeira. Mas só tem branco, cara. Como que eu não tinha percebido? Eu nem passou isso, eu nem percebi, nem passou pela minha cabeça. Vou ser muito sincero. E cara, bizarro, né? Porque aí você vai juntando os pontos. Pô, no outro universo, o pai do pacificador está vivo e é um herói. O Top Tio é, né? Pelo que a gente viu, ele é o maior. Os maiores heróis daquele universo. Isso envolve um cara que, o nosso universo, é um nazista. Então, será que, né? E aí já vem a história. Será que, acho que no universo DC, existe especificamente um universo que é onde, se eu não me engano, o partido nazista, né? A Alemanha vence a Segunda Guerra, que é o universo X. Posso estar falando merda, mas eu acho que é isso. Que inclusive já foi explorado nos crossovers, né? Das séries da DC. Tinha lá Arrow, Flash, tinha a versão maligna lá da Supergirl, a versão nazista lá da Supergirl, que era um crossover muito interessante, muito legal, né? Que eu lembro. Então, cara, será que é isso? Né? Não necessariamente, tipo, vai ser esse universo X, mas será que é um universo, tipo, que pelo menos, sei lá, aquela cidade é hiper racista, ou todo mundo é hiper racista e segue essa parada eugenista do partido nazista, essa parada eugenista que tem atriz fazendo comercial de jeans aí? Será que é isso? Será que a Sydney Sweeney é a maior atriz do outro universo? Vamos ver. Mas, cara, bizarro, né? Não passou pela minha cabeça isso. E pensando agora, faz muito sentido. Não só faz muito sentido por conta de tudo que eu falei, mas por conta de uma outra coisa também. Lembra dos Filhos da Liberdade? Que o pacificador ajuda a matar lá no outro universo? Eles estavam lá, né? Atrás de alguma coisa, atrás de uma realidade, atrás de expor pro mundo alguma coisa.
né? Será que eles, na verdade, eram os mocinhos que estavam querendo expor aquela sociedade racista, nazista, de alguma forma, e eles foram parados? Será que é alguma coisa assim? Eles eram, na verdade, a aliança rebelde ali daquele universo? Cara, bizarro. E, mano, vindo do James Gunn, eu acho que vai ser isso, cara. Eu acho que é uma teoria muito boa e acho que é uma trama, mano, que seria incrível. Porque o James Gunn, ele sabe meter o dedinho ali na ferida. Ele faz isso, ele fez isso na primeira temporada de Pacificador. Tem um pai racista lá, tem os caras da Ku Klux Klan lá, ele bota os caras lá. Ele botou, né, questões políticas também no Superman, né, que tem claramente ali o Israel e Palestina do universo DC. Então ele trazer isso aqui para a segunda temporada de Pacificador faz muito sentido. E, cara, seria uma trama foda do Chris ele observar que aquele universo, né, a grama do vizinho nem sempre é tão verde. Então, naquele universo estará manchado de sangue, estará vermelha. Entendeu? Deve ser isso, cara. Olha aí, muito foda, muito foda. Não tinha percebido. E, cara, pra gente finalizar, a gente tem a última cena ali do episódio que, mano, mostra que o caçador lá, maluco, ele não é tão maluco assim. Então ele faz um ritual ali. E com esse ritual maluco, ele consegue descobrir onde está aí o Wiggly, né? E, consequentemente, o Chris também, cara. Porra. Caralho, que cena, né? Do Michael Rooker ali, quase todo peladão, fazendo o ritual maluco ali. Enfim, inclusive tem uma piada que eu achei muito boa, que o Economus, ele chama ele de senhor apropriação cultural. Porra, sensacional, cara. Mais uma vez, James Gunn sabendo criar o drama, sabendo criar a comédia. Pô, o cara é foda. Não tenho o que falar, beleza? E a gente tem a cena pós-crédito. Vocês estão sabendo, gente? Todo episódio da segunda temporada de Pacificador está tendo cena pós-créditos, tá? E aqui a cena pós-créditos é... Assim, não só aqui, né? Mas nos outros episódios também, normalmente a cena pós-créditos tem sido uma piada alongada, vamos dizer assim. Uma piada que já acontece no episódio, mas aqui ele, né, ele dá mais camadas, ele deixa essa piada maior. E aí a cena pós-créditos aqui é da piada do cara, do nosso querido caçador aí, Michael Rooker, provando ali os dejetos da águia, né? Os dejetos da Eagle, e falando sobre tudo que o Wiggly come, né? Inclusive caviar de beluga. E aí ele fala, essa águia come melhor que eu. Mano, muito boa seus processos, vale a pena ficar. Mas é isso, beleza, pessoal? Então fizemos aí, essa é a nossa análise do episódio 4 de Pacificador. Mais um grande episódio, tá? Eu vou deixar só um comentário aqui, que eu sempre acabo citando no Twitter, discussões que eu vejo nas redes sociais. Então, assim, eu acho que o James Gunn tá sabendo usar essa questão do multiverso muito bem aqui nessa segunda temporada, tá? Mas eu vi gente falando, pô, é a melhor utilização de multiverso do gênero. E aí você fala, isso é uma loucura, né? A gente tem 2 Aranhaversos, a gente tem um Deadpool Wolverine que eu acho incrível, a gente tem um No Way Home que eu acho incrível, a gente tem Loki, sabe? E digo mais, a gente tem Agents of S.H.I.E.L.D., tá? Que explorou o multiverso também, de certa forma, que é muito boa também. Então, assim, calma. Vamos ter calma. Pode ser que seja? Pode ser. Pode chegar aqui no último episódio e eu falar, puta que pariu, eu estava errado. Realmente, a segunda temporada de Pacificador foi a melhor utilização de multiverso no gênero do super-herói até agora. Mas, por enquanto, eu não diria isso. Vamos ter calma, tá muito bem, mas não vamos superestimar as coisas, beleza? Mas é isso, pessoal. Então comenta aí o que você achou, tá, desse episódio, o que você acha da teoria, né, que surgiu na internet aí, e o que você tá esperando aí para os próximos episódios, beleza? A gente lembra, a gente tá tendo essa cobertura aqui semanal da segunda temporada de Pacificador, toda quinta-feira às 11 horas, o episódio sai às 10, né, lá na HBO Max, às 11 horas você já pode ir lá pro nosso canal do YouTube ou em todas as principais plataformas de podcast que já vai ter o nosso vídeo de análise, beleza? Então, mais uma vez, agradecer aí o pessoal da HBO Max e da Warner, né, que cedeu aí, mandou os episódios pra gente antecipadamente, pra gente poder fazer essa cobertura pra vocês.
E pedir pra vocês aí deixar o like, apoiar o nosso projeto aí. Além de comentar, né? Se inscrever no canal também. Se tiver alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, deixa uma boa avaliação aí pra gente, que vai ajudar bastante também. E fica ligado sempre no nosso Instagram, sempre tem vídeo novo, novidades, notícias. A gente tá colocando lá, beleza? Mas é isso, pessoal. Valeu. Falou!